Olá, eu sou a Leila, eu sou aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Atualmente eu sou pós-doutoranda junto ao PCM, e hoje eu venho apresentar para vocês o trabalho, que é uma produção minha e do Renan Sota Guimarães, intitulado Vivências de uma Peça Teatral, Arara, Gralha e Pinhão, Até Quando Existirão? O nosso objetivo aqui é relatar a construção e a apresentação de uma peça de teatro científico voltado para a divulgação da ciência. E essa peça é intitulada Arara, Gralha e Pinhão, Até Quando Existirão? Durante a apresentação, eu vou fazer a caracterização do grupo, apresentar um pouco da experiência dos personagens e da direção, o texto e a sua adaptação para a peça teatral, as apresentações que essa peça teve e um pouquinho da perspectiva dos espectadores também em relação a essa peça. Nós partimos do pressuposto de que a divulgação da ciência, tá, ela é o envio de mensagens já elaboradas, mensagens já existentes, por meio de uma transcodificação de linguagens, de modo que elas sejam transformadas em linguagens acessíveis, ou seja, a ciência seja, né, transmitida de algum modo, seja explicada, seja apresentada às pessoas e as pessoas a compreendam, né? Isso que nós entendemos como divulgação da ciência. Muito pautados na Massarani, no Ildeu Moreira, em outros autores nacionais que nós temos da área da divulgação da ciência. E nós entendemos também, por outro lado, o teatro como uma linguagem muito importante, né? O teatro aborda uma série de linguagens. O teatro envolve desde uma linguagem escrita, né, quando a gente pensa num roteiro teatral, até uma linguagem corporal, uma linguagem gestual, uma linguagem falada. Então, uma série de linguagens. E, assim como a divulgação da ciência, né, tem um potencial de chegar, de levar a ciência a vários lugares, o teatro tem um potencial de apresentar alguma mensagem já elaborada, né, prevista ali, para um grande público, por exemplo. E essa linguagem, essas linguagens, né, que o teatro permite, elas podem sim promover processos de transformação, né? Assim como a divulgação da ciência a gente entende também. Então a gente aproxima o teatro, né, a divulgação da ciência, a ciência em si, para promover um teatro de divulgação científica, ou um teatro científico, tá? Em que esse teatro pode ser importante? Esse teatro, ele pode ser tanto um propulsor, né, iniciar para quem muitas vezes não tem conhecimento de ciência ainda, ao assistir um teatro, pode ter acesso a algo, como pode dar continuidade a um processo de educação científica que já ocorre, né? Então, o teatro como uma forma de comunicação, tá? No nosso caso, para a divulgação da ciência. E para todos e para todas, né? Independente se alguém sabe ler ou não, pode assistir um teatro, porque ele incorpora outras linguagens que simplesmente o texto escrito não daria conta, né? Para uma pessoa, por exemplo, que não sabe ler um texto escrito, não daria conta. O teatro a gente já consegue chegar a essas pessoas, por exemplo. Essa peça em especial, Arara, Gralha e Pinhão, Até Quando Existirão, ela foi apresentada pelo Grupo Teatral Flogisto, que é um grupo que começou em 2017, apresentou a primeira peça, a peça Fogo Líquido, que foi uma peça de teatro-dança, em Curitiba e em São Carlos, no evento Ciência em Cena. Desse grupo, lá de 2017, permanecem duas pessoas, que são o Renan e o Nivaldo, aqui nessa foto ao lado, né, os dois meninos. E em 2019 entramos para a montagem do grupo, eu e a Nadine. Tá? E a partir desse grupo de 2019, nós montamos essa peça, né, Arara, Gralha e Pinhão. Um pouquinho do texto à cena. Né? Como é que a gente fala desse texto? Esse texto nos chegou em 2019, em julho, um texto original do Marcos Pesce, que é um dramaturgo aqui de Ponta Grossa, e do Renan Sota. É um texto que vai falar de duas aves que estão em extinção, a ararinha azul e a gralha azul, e elas se encontram numa floresta no estado do Paraná, e juntas elas acabam virando amigas, e elas vão tentar salvar a fêmea do João de Barro, que foi presa pelo companheiro em sua casa. E nesse caminho elas são surpreendidas pelo caçador, que busca uma ave para sua filha. Né? E aí, quando tudo parece perdido, tem uma reviravolta nessa história, as aves acabam prendendo o caçador, como a gente vê ali na foto, né, da peça, e elas dão uma lição no caçador, e vão demonstrar o seu valor para a natureza. Então a peça aborda vários temas, né, dentre eles a biopirataria, e esse texto nos chegou, né, original, e nós passamos a transformá-lo em cena. Algumas dificuldades nessa transformação inicial existiam 4 personagens previstos nessa peça, pelo menos 4,
e nós éramos em 4 pessoas, alguém precisava fazer a direção, então nós acabamos optando por deixar alguém na direção e um dos atores assumir 2 personagens, né. E nós optamos também por fazer um cenário, né, totalmente reaproveitável, que nós poderíamos então levar para vários espaços, então um cenário não muito difícil, não muito pesado, não muito complicado, né, e versátil, né. Então, por exemplo, a ambientação que tem no início da cena, que tem umas grades penduradas lá ao fundo, como a gente pode ver ali na foto, essas grades se transformam depois na gaiola que prende o caçador, e aí tem toda uma história contada ali. Então, um cenário que fosse muito versátil. Tá? Da construção e da experiência dos integrantes, né, nós fizemos contato com todos os integrantes, e aí o que nós conseguimos resumir disso, né, desse contato com os integrantes do grupo? Um dos desafios foi a construção do corpo de uma ave, né? Quando a gente fala para o ator a construção do corpo dessa ave, para que ele não ficasse caricato, parecesse uma galinha, simplesmente, né? E a importância que o figurino teve para isso, né? Então, o figurino que ajuda a colocar o ator dentro daquele personagem. As experiências pessoais com o tema, então, quem nunca teve essa relação muito próxima com aves, com ter um passarinho, né, que em alguns momentos acaba sendo comum, o conhecimento científico, né, nenhum de nós é da área da biologia, por exemplo, nós somos 2 licenciados em Química, uma pessoa que é bacharel em Química e uma outra pessoa que é da Economia. Então, nenhum de nós da área da biologia. Então, o acesso ao conhecimento científico foi necessário. As discussões e as intencionalidades da peça que foram mudando um pouco ao longo das apresentações, justamente porque após a apresentação tem um contato com o público e o público nos devolve alguma coisa que vai sendo incorporada sempre na próxima, a necessidade de estudo e aprofundamento, e essa era uma peça infantil, né, mas ao mesmo tempo ela já foi apresentada para uma série de públicos adultos, então ela é uma peça infantil, mas que transita bem pelo universo do público adulto. Então ela é infantil sem ser infantiloide, né, sem menosprezar a capacidade de conhecimento da criança. Essa peça ela foi apresentada de julho, né, que nós começamos, até novembro de 2019, foram 13 apresentações, com mais de 1.900 espectadores. Ela foi aprovada no edital de fomento da Prefeitura, da Fundação de Cultura de Ponta Grossa, então ela circulou por escolas e outros espaços públicos da cidade. Ela foi apresentada no Festival de Teatro de Ibiporã, foi premiada. Foi escolhido para o Festival Nacional de Teatro, FENATA, também em 2019. Então, dentro de uma grande gama de projetos apresentados, ela foi escolhida. Ela circulou, né, por 2 estados nesse tempo e continuaria circulando se não fosse a pandemia. Dentro das percepções dos espectadores, né, porque logo após as apresentações, o que é que a gente sempre faz? Abre uma discussão com os espectadores. A peça termina sem dizer bem o que o caçador vai fazer ao final, depois da lição que ele toma, né? Então, abre possibilidades para várias discussões. Nessas discussões, o que é que a gente foi percebendo, né? Entre o público, a percepção dos temas científicos, sim, mas a grande ligação que o público faz daqueles temas científicos com os temas sociais. Então, de algum modo, a peça consegue fazer uma aproximação da ciência com as questões sociais, tá? Que é um aspecto, quando a gente fala em educação científica, muito importante. E divulgação da ciência também. Os temas discutidos foram bem variados, né? Desde a biopirataria, que é o tema essencial ali, central, a extinção das espécies, a gente chegou aí para o veganismo, porque passa por uma questão da alimentação, vai discutir as questões de gênero, porque a mulher do João de Barro está presa, né? Então, assim, uma série de temas que puderam ser discutidos, porque a peça contempla várias discussões, embora ela não aprofunde, mas aí nesse momento posterior à peça é possível discutir. E a inversão de papéis entre o homem, né, e as aves, que acontece ali, a adaptabilidade e a cotidianidade, ou seja, muitas coisas que eram comuns à vida das pessoas. Considerando tudo isso, né, a gente pode perceber o seguinte, que a peça ela vem se construindo após cada apresentação. No início, ela não tinha todas essas discussões propostas, isso foi acontecendo ao longo do caminho, né, e as temáticas foram sendo amadurecidas, o nosso envolvimento também precisou ser maior, nós precisamos estudar coisas que nós não tínhamos inicialmente pensado, temas que não são da nossa área, né. E muitos temas na peça que comunicam a ciência não são os temas centrais, são também temas transversais. E aí eu me coloco à disposição para qualquer questionamento, meu contato, né, meu endereço profissional aqui em Ponta Grossa,
E eu fico à disposição, agradeço ao evento pela organização e a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada.